Bem-vindo, caro telespectador, ao programa O País Econômico. Hoje vamos discutir o ambiente de negócios à luz de um memorando de entendimento que foi assinado na semana passada entre o governo moçambicano e a Confederação das Associações Econômicas. Através desse documento, há compromissos que o governo assumiu e que tem que realizar, e também há compromissos que a CTA assumiu e terá que realizar, tudo tendo em vista a melhoria do ambiente de negócios e a resolução de parte das preocupações que o setor privado tem levantado no país já há vários anos. Para fazermos a discussão de hoje, conto com a presença de Eduardo Sengo, que é diretor adjunto da Confederação das Associações Econômicas. Seja bem-vindo, Eduardo. Bem, conto também com a presença de Nicolau Sululo, que é diretor nacional do apoio ao desenvolvimento do setor privado ao nível do Ministério da Indústria e Comércio. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, é com estas dois responsáveis que vamos fazer a nossa discussão de hoje. Sengo, começo mesmo por si, até porque aquilo que vocês exigem é muito maior em relação àquilo que colocam, aquilo que vocês exigem é muito maior em relação àquilo que o governo coloca a vocês. Vou só levantar aqui alguns aspectos: remover a obrigação da assinatura presencial no contrato de sociedade, clarificação relativa à exigência de depósito de capital social, criar confiança e tornar as empresas atrativas para os potenciais investidores, entre outras. Aquilo que vocês exigem ao governo é a promoção aquilo que o governo, aliás, exige a vocês é a promoção de ações que visam o cumprimento de contratos nas empreitadas, promover ações para reduzir o índice de evasão fiscal, promover ações para a formalização, promover ações de combate à corrupção. Antes de discutirmos cada uma das propostas de reforma, queria ouvir a ideia da CTA geral em relação a este entendimento que houve com o governo na semana passada. Qual é o vosso principal objetivo? Qual é a visão geral que existe em relação a estas reformas? Bom, muito boa noite a todos os espectadores da STV, mais uma vez e cumprimentar o Dr. Sululo. E antes de tudo, se me permite, queria só previamente cumprimentar o governo por esta semana ter anunciado duas medidas que no âmbito do nosso trabalho com o governo já viemos, portanto, há bastante tempo. A primeira medida que é de destaque é, portanto, a remoção da obrigatoriedade do uso tanto da terminal especial de exportação de Nacal, que era uma, portanto, duplicação de tempo, de custo relativamente àquilo que era toda a atividade tanto da exportação. E isto, como pode imaginar, o Porto de Nacal é usado por muitos exportadores, propriamente de algodão, de caju, tudo isto. Esse tipo de mercadoria, as margens de competitividade, se posso assim dizer, são bastante apertadas. Portanto, são muito sensíveis a quaisquer variação que podem ser introduzidas na estrutura do custo, e isto vinha muito mesmo colocar em causa tanto a sua competitividade. Então, esse aspecto é de facto de louvar, porque é um trabalho que foi feito, vários estudos com o apoio do SPID, fizemos e demonstramos que esta situação criava grande problema, portanto, para a situação empresarial. Portanto, já se estão a resolver, já se estão a remover as barreiras. Removeu-se isto e foi uma grande coragem do lado do governo aceitar, portanto, que este assunto, de fato, lesava a competitividade das nossas exportações. O segundo assunto tem a ver com a fixação do valor de cerca de $50, correspondente a cerca de 3 milhões, 3 mil meticais do visto de fronteira. Portanto, ano passado discutimos a introdução do visto de fronteira e o governo aprovou. Depois disso, discutiu-se a redução do custo para cerca de $50, tanto equivalente são 3 mil meticais, o governo introduziu. Agora, estamos felizes e congratulamos, mas queremos ir um pouco mais.
Queremos chegar ao nível de ter um visto de negócio, um visto para negócio, um visto para investimento. Portanto, por forma a flexibilizar muito mais ainda a atividade do empresariado. Quem quiser vir fazer investimento, fazer uma prospecção de investimento de um mês, a pessoa tem que ter um visto normal como os outros e que entra naquela situação. Então, vamos chegar lá, mas estas duas medidas que foram anunciadas, tanto esta semana e outras que estão ainda em pipeline, incluindo essas que já foram, que estão no nosso memorando, portanto, é preciso congratular quando as coisas correrem mal. Então, nossos parabéns ao governo. Exato. Agora, antes para a ideia geral, se calhar ouvir o comentário aqui do Ministério da Indústria e Comércio relativamente a essas duas decisões que já foram tomadas, é um avanço, mas a questão que o Sango levanta a necessidade de ir mais além, introduzindo um visto de negócios ou de investimento para facilitar a prospecção de, enfim, investimentos no nosso país. Muito obrigado uma vez mais e cumprimentar os senhores telespectadores da STV. Indo diretamente à questão que coloca, de facto, isto enquadra-se na senda de todo um esforço que o governo vem fazendo e é uma ação coordenada com a CTA, que representa o setor privado. De facto, esta semana foram anunciadas essas duas medidas e, efetivamente, no que vistos diz respeito, é uma das medidas que nós tínhamos na nossa matriz, se for a verificar. E, para isso, enquadra-se dentro desse processo. Quanto à questão que coloca de ir mais além, o visto de negócios, na prática, também existe a ser implementado. Que os empresários que vêm, por exemplo, de fora, não é? Solicitam um visto de negócios e são concedidos esse visto de negócios para virem fazer uma ação de prospecção do mercado. Portanto, já existe esse visto? Funciona normalmente? Eu tenho experiência disso, eu estive na África do Sul, como sabe, durante algum tempo como conselheiro comercial e nós fazíamos essa prática de visto de negócios para... Agora, há certos mecanismos que é preciso limar um bocadinho, porque realmente o visto de negócio pode ser, por exemplo, para 90 dias, mas há certos critérios, aliás, se lembrar, o governo também introduziu, através de um diploma ministerial em março mesmo, que dá, portanto, prerrogativa que pode ter um visto de entrada que pode ser válido para duas entradas. Portanto, o empresário pode estar cá e sair e com o mesmo visto voltar a entrar. Portanto, há esta prerrogativa que foi introduzida pelo governo. Para além da extensão de pontos de entrada, não é? Já temos mais pontos de entrada oficialmente para os empresários. Muito bem. Sango, vamos à discussão inicial. Qual é a vossa visão geral em relação a este memorando que foi assinado com o governo na semana passada? Bom, este, em primeiro lugar, mostra aquele progresso que foi alcançado com o governo, no sentido de formalizar o processo de trabalho com o setor privado, em termos de processo de reforma. O conjunto de assuntos tem que ser mexidos durante algum tempo, é preciso estarem formalizados, no sentido de que, de facto, representa um compromisso formal para a sua implementação. Esse conjunto de ações representa diversas áreas e sempre tem em conta aquilo que nós chamamos quick wins num primeiro aspecto, mas também que pode afetar um pouco por todos os setores. E tanto, tem em conta essa questão de haver restrição do tempo que nós tentamos a fazer. Algumas dessas atividades já estão em curso, por isso algumas já foram aprovadas e nós, neste momento, temos vindo a fazer de forma anual. Portanto, até dezembro temos que fazer balanço dessas atividades e mostrar o seu progresso. O objetivo é que até dezembro isto que foi assumido possa ser de fato feito. E por isso que as medidas, em termos de número, for a ver, provavelmente seja menor que os outros anos, mas e também pode algumas áreas não ter algumas medidas aqui dentro destas, mas o objetivo é que possa se fazer neste período. O outro aspecto é que olhou-se naquilo que é o arcabouço do nosso ambiente de negócio em geral. Tanto o próprio Young Business, o relator do Banco Mundial, ainda há 2 dias ouvimos
o diretor do Banco Mundial a falar, também mencionamos isso na intervenção que foi feita pelo presidente da CTA no Conselho de Monitoramento de Negócios, havido agora com o governo, a questão dos procedimentos. Portanto, os nossos procedimentos ainda são muito pesados. Precisamos simplificar os nossos procedimentos. É verdade, depois, pouco a pouco, vamos migrando para os custos, mas os procedimentos que claramente o procedimento depois vem associado ao tempo, ainda vem muito pesado. Esta matriz, de certa forma, este plano vem em grande parte responder à questão de procedimentos. Se for a ver, queres flexibilizar isto, queres flexibilizar aquilo, queres retirar aquele assunto aqui e acolá, tudo isto é para reduzir os procedimentos que são necessários para fazer uma determinada atividade e portanto, tornar simples o mais possível, tanto abrir uma empresa, fazer negócio tanto em Moçambique. Esta é uma visão, mas também responde à questão custos, sem dúvida. Responde à questão custos porque, como eu disse, isto tudo, de certa forma, em cadeia, tanto vem articulado. Tanto a simplicidade no ato de fazer negócio é isso que se pretende. E nos outros anos, certamente, vamos melhorar ainda mais. Um pouco mais. Muito bem. Celulo, então, aqui a visão geral que a CTA levanta. Quero ver também qual é a visão geral do governo em relação ao Doing Business, considerando que saímos este ano da posição 134 para 137. O nosso desempenho ao nível do Doing Business e até o Presidente da República, e foi mesmo o Celulo que teve que responder a essa pergunta na visita que o Presidente fez ao Ministério da Indústria e Comércio, insistia no porquê que nós não damos o salto. O nosso desempenho ao nível do Doing Business é sempre tímido. Quando melhoramos pouco, mas anos seguintes depois voltamos a cair. E há dois pontos que o Senco levanta, a questão de melhorar os procedimentos para facilitar os custos das empresas. Bom, muito bem. Nós, a questão do Doing Business, nós já em algum momento no ano passado discutimos exatamente na altura em que o ranking foi divulgado. Daquele momento a esta parte, o governo começou a encetar medidas ou a pôr em pipeline medidas que possam conduzir à reversão dessa situação. Acho que quando discutimos no ano passado esta questão, eu tive a ocasião de referir que em 2015, com o apoio do Banco Mundial, foi realizado um estudo que identificou quais são as principais questões que o Moçambique deveria ter em conta no âmbito deste ranking do Business, tendo em conta os 11 indicadores que norteiam a classificação. Neste momento são os indicadores, mas Moçambique é classificado apenas em 10. Há o último que é sobre o mercado de trabalho, ainda não estamos a ser avaliados. Bom, nesta senda, o que é que nós fizemos? Com base neste relatório do Banco Mundial e com base em outras pesquisas, aliás, a própria CTA até fez um estudo interessante sobre esta matéria, analisando aqueles pontos que efetivamente Moçambique deveria ter em conta, ou as causas que levaram a esta queda, e nós inventariamos e estamos a levantar, a pôr em pipeline medidas para podermos resolver essa questão. E se verificar exatamente na matriz que nós assinamos, na matriz que adotamos cerca de, se não digo 60%, 70% são ações alinhadas, tendo em conta, portanto, as questões de doing business. É por isso que vai encontrar aí, por exemplo... Portanto, neste memorando assinado na semana passada. Sim. Isto quer dizer que o nosso desempenho do doing business do 2018. Eu posso garantir que 2018 talvez não. É claro, o levantamento de dados já está a ser está feito. Nós já fizemos a notificação ao banco no final deste mês. Aquilo que nós realizamos em termos de reformas de junho de 2016 para junho de 2017. Portanto, nós já apresentamos ao banco
e as ações que fomos realizando, aquilo que são as ações que nós realizamos. Mas dizer que, efetivamente, a nossa aposta é olhar para o futuro. E, efetivamente, este é um exercício que é inclusivo e que quer um cometimento de todos nós. Então, é nessa senda que nós vai verificar aqui, na matriz em que temos agora, há um enfoque especial em relação a medidas que o governo deve tomar nesta área com relação ao doing business. E por isso que vai ver que, por exemplo, há ações de reforma no campo, no Código Comercial. Portanto, estamos a propor uma revisão pontual em aspectos, até acabaste de citar há pouco tempo, a questão do capital mínimo, a questão de proteção dos investidores minoritários, portanto, esses aspectos todos. E já temos equipas para trabalhar. Por isso que eu digo que em 2018, talvez iremos ou manter a posição ou subir um pouco, mas a nossa aposta é que também temos que ver o grau da forma como nós tomamos as medidas e o grau de implementação, porque é isso que interessa ao banco. Neste trinômio que o meu colega acabou de dizer, procedimentos, custos e tempo. E no caso de procedimentos, que é o que nos interessa mais neste momento, há ações muito concretas que estamos a desenvolver, por exemplo, a adoção de mecanismos de apoio no registro de empresas, portanto, este processo que nós chamamos de licenciamento de empresas através de mecanismo de interoperabilidade, que vai implicar que as empresas, ao serem licenciadas, nos vários aspectos, haja uma interligação dos vários procedimentos. Portanto, estamos a trazer, e a própria operacionalização e modernização dos balcões de atendimento único, como elementos de facilitação no registro de empresas e que são outras questões. Muito bem. Sango, há aqui algumas notas que são levantadas e que carecem de algumas explicação. Nota-se neste conjunto de reformas que vocês colocaram em cima da mesa para o governo resolver, há intervenções que têm que ser feitas ao nível da exportação do caju. Queria ter uma explicação do que isto significa claramente e qual é o impacto que isto pode ter na melhoria do ambiente de negócios nesta área. A ideia de eliminar a necessidade de licença para atividades que não representam riscos para o ambiente e saúde, até que ponto é que a forma como se atua atualmente prejudica o ambiente de negócios nesse sentido, e a clarificação relativa à exigência do depósito de capital social, que deve assegurar que não é obrigatório no ato da Constituição. Pois, falou de cerca de 3... Comecemos pelo caju. Bom, esta é uma reflexão que já vem há algum tempo. Como sabem, em Moçambique nós somos exportadores de caju, da castanha de caju, desculpe, e ao mesmo tempo começa a surgir uma indústria que processa este mesmo caju. E a partir daí, percebe que quem exporta acaba competindo, ou seja, essa indústria que processa portanto, é um comprador é um comprador dessa castanha de caju que é produzida. Mas esta mesma castanha de caju é comprada fora do país. Então, a indústria nacional acaba assim, competindo também com o mercado internacional na aquisição desta sua matéria-prima, com outras indústrias que estão fora do país. Portanto, agora aqui há um equilíbrio que tem que se encontrar. O que é que vamos fazer? Vamos deixar a indústria totalmente refém daquilo que é a competição no mercado internacional, ou vamos ver alguma forma de criar equilíbrio para que tanto o desenvolvimento da agroindústria internamente se verifique, mas também que os produtores do caju possam ter ganhos no mercado internacional. O que a CTA propõe? Bom, nós somos pelo equilíbrio, porque tanto o processador, assim como o produtor, faz parte, é empresário. Somos pelo equilíbrio, somos por medidas que equilibrem as duas partes. Então, esta reflexão visa exatamente encontrar um ponto de equilíbrio, onde a sobretaxa não lese nem a um nem ao outro. E como sabe também, aqui há um outro aspecto que é a campanha. Uma vez quando chega a campanha de caju, não é?
o período de exportação de caju só neste momento verifica-se depois de se ter certeza que a indústria local está abastecida. Portanto, há este aspecto. O exportador reclama que não, eu estou a perder o mercado. Se me vedam o mercado, não posso exportar até abastecer. Aquele é o momento, ou o melhor momento em que o preço está bom no mercado, eu estou aqui à espera. Muitas vezes acontece no final de dezembro, início de janeiro, quando os outros países, como Tanzânia e outros, já estão a colocar o seu caju no mercado, o que cria problema, concorrência que leva o preço a baixar. Então, perdem a oportunidade. Mas o processador também quer, naquele momento, diz que tem que ser prioritário, porque eu crio emprego aqui, coloco. Então, este é um equilíbrio que temos que continuar a refletir para chegar a um ponto. O outro aspecto que coloca é atividades de riscos. Exato. Exato. Essa é uma questão aqui. Olha, às vezes nós complicamos algum determinado tipo de negócio que é tão simples. Como qual, por exemplo? Por exemplo, vamos lá dizer, alguém que vai abrir uma consultoria, alguém que vai abrir uma consultoria de investimento, uma agência de turismo, aspectos que muitas vezes na área de serviços como tal. Porque muitas vezes na área que trabalha com alimentos é um pouco complicado, é preciso haver expensão, por causa de saúde pública, essas coisas. Mas há áreas que simplesmente é um escritorzito e estão lá as pessoas a trabalhar, mas o seu impacto, por exemplo, uma agência de turismo, como imagina, o seu impacto é muito grande, porque traz turistas para o país, vende o país e tudo. Por que é que vamos complicar isto? Vamos tentar simplificar, mas há áreas que é preciso mesmo olhar a dedo, porque tem a questão da saúde pública, tem a questão de outros aspectos, inclusive aspectos criminais, lavagem de capital, que pode estar envolvido. Então, escalonar o nível de risco, portanto, e flexibilizar o licenciamento na base desse escalonamento, tanto na base haver essa sensibilidade do risco que essa atividade tanto representa para a sociedade e para o país tanto como um todo. Vamos ouvir aqui as ideias. Sim. Só para complementar o que o Dr. Sengo esteve a dizer, de facto, o governo apreciou essa legislação. Portanto, como sabem, há uns anos atrás, nós introduzimos aquilo que chamamos de licenciamento simplificado. E foi um pouco a olhar para este aspecto. Por exemplo, nós temos aqui organizações de profissionais. Estou a falar das ordens, por exemplo. Então, se eu quero entrar num negócio, digamos, como ele dizia, consultor, por exemplo, de contabilidade. Então, eu estando meramente licenciado nessa ordem, isto dá-me a segurança, eu como licenciador, o governo, que aquele fulano tem capacidade para fazer isso, então ele pode automaticamente, nós chamamos neste caso aquilo que é mera comunicação. Portanto, é uma simplificação que de fato introduzimos e definimos efetivamente numa primeira fase um número de classes que vão ser alvo a isso. É mais na área... Já está decidido, já funciona? Já foi aprovada esta legislação. Foi em junho até aprovada. Se verificar aí na matriz, vai ver que é na responsabilidade do Ministério da Indústria e Comércio. Mas tendo sido aprovada, Sengo, por que continua a aparecer uma preocupação? Não, foi aprovada este ano, estou a dizer. Mas neste momento estão a decorrer trâmites legais para o decreto entrar em vigor. Okay, portanto, neste momento... Para os devidos efeitos... Exatamente, está aprovado. Ainda não está funcionando. Posso lhe dar em primeira mão que hoje até recebi a prova do decreto para verificar se está em conformidade, para depois, portanto, dentro daquilo que está decidido pelo Conselho de Ministros, começarmos a instruir as instituições licenciadoras, nomeadamente os baús, para começar a aplicar esta legislação. Esta questão da castanha do caju, que, enfim, a CTA defende que é preciso haver um equilíbrio para não prejudicar os empresários envolvidos no processo. Qual é a sensibilidade? Bom, a sensibilidade é para nós como governo e mais particularmente como Ministério da Indústria e Comércio, a nossa perspectiva, e se olhar um pouco para aquilo que é a nossa estratégia a nossa política e estratégia industrial, é de facto fomentar
o aproveitamento da matéria-prima local, adição de valor mais internamente. Então, não podemos continuar a ser exportadores natos das matérias-primas. Esta é uma orientação muito clara que vem consagrada dentro dos nossos documentos de política. Então, é preciso encontrar um equilíbrio, de facto, mas a nossa perspectiva é maximizar que o produto seja internamente transformado para ter maior competitividade no mercado internacional. E o que é que decorre numa situação de Moçambique? A campanha de comercialização em Moçambique decorre, de castanha de caju, normalmente decorre a partir dos meses de setembro, outubro, por aí fora. Até dezembro. Então, nessas alturas, os grandes comerciantes que vêm da Índia, vêm de outros países, e vêm, portanto, tentar fazer a comercialização para depois exportarem a castanha de caju em bruto para a Índia, para depois a Índia processar e satisfazer os mercados americanos para as festas de dezembro. Então, é esta a situação que nós temos que tentar inverter. E por via disso, há um estudo que está, de fato, a decorrer para, por forma a revermos esta questão da sobretaxa e responder. Mas o maior ganho que queremos tirar é que, de facto, temos que transformar os nossos produtos internamente para terem maior valor e competitividade, maior valor acrescentado internamente. Deixa só acrescentar que, neste momento, o período para exportação é fixado pelo Instituto o Incaju. do Incaju, Instituto de Caju, Instituto Nacional de Caju. Portanto, não é livre como tal. Portanto, há um momento a partir do qual o Instituto de Caju acha que é momento para começarmos a exportar. É que eu estava a dizer que o exportador acha que devia ser logo de início. Mas e o que vocês defendem, Sango? Acham que também devia ser livre? A exportação de caju? Sim. Não, o nosso objetivo é que tem que se primeiro olhar a questão de ser competitivo. Quem investe nesta produção tem que ser competitivo, não é? Ou seja, tem que ter ganhos. O produtor, para ter o incentivo de produzir e continuar a produzir, quer encontrar boas condições de comercialização. Então, é preciso, portanto, ter em conta isso. O segundo aspecto é que, de facto, o processamento interno, de forma eficiente, baseado no investimento privado, também, se ele é capaz de absorver aquilo que está no mercado, ele vai criar, portanto, capacidade vai continuar a incentivar para os produtores fazer. Agora, a grande questão é que, se atrasamos muito o processo de exportação desse caju e, de facto, o excedente do caju for muito elevado, vamos criar algum distúrbio no sentido de aquele que é produtor ou perde do mercado, ou enquanto um mercado com baixo preço, que não lhe incentiva, portanto, para o futuro. Portanto, é uma questão muito sensível, mas claramente que todos nós, tanto como defendemos no petróleo e gás e outros produtos, o caminho é sempre criar condições para adicionar mais valor, criar mais emprego, mas tudo isso temos que olhar também com o fator competitividade. Outras duas reformas: criar confiança e tornar as empresas atrativas para os potenciais investidores e atualizar o código do registro predial. O que se pretende aqui exatamente? Bom, a questão a grande questão, nós somos avaliados, tanto em Moçambique, como sendo aqueles que a proteção do investimento estrangeiro ou qualquer investidor em Moçambique ainda é bastante, como se diz, frágil. E isso não gera a confiança necessária para um determinado investidor, portanto, no mercado internacional. E esse é um grande aspecto para quem quer colocar dinheiro em qualquer país onde quer. Estando a ser avaliado desta forma, claramente temos que dar uma outra imagem. Aliás, se for ver como um doing business, como no seu todo, nós, como setor privado, o grande interesse, esses aspectos têm impacto não só para o investidor estrangeiro,
muitos deles têm impacto para o investidor, como aqueles já falamos, interno, a determinado especial na cala, o visto, tem impacto para os locais. Exato. Também. Mas com a proposta clara, o que exigem claramente que o governo tem que fazer para que o investidor sinta-se protegido? Bom, primeiro é reconhecer os direitos de propriedade, é facilitar o processo de repatriamento, embora não esteja totalmente, não esteja vedado, mas é preciso facilitar isso, é preciso isto até resvala também, inclusive a lei de insolvência, que é preciso assegurar que o processo de insolvência de uma empresa, portanto liquidação de uma empresa também seja de forma, vamos dizer, organizada. Por exemplo, assim, quando eu tenho um processo de insolvência, segundo a lei, eu posso chamar um administrador de falência, de massa falida, por forma que eu seja protegido diante dos credores e possa o processo ou de reestruturação ou de liquidação da empresa, não é, quando eu declaro falência, ou de liquidação da empresa, possa ocorrer. Mas se eu não tenho essa proteção, claramente o que vai acontecer é liquidação da empresa. Não há dúvida, porque o credor está-me a pressionar. Mas se intervém o administrador de falência, o que acontece é que eu estou protegido do credor até a reestruturação da empresa. E este dá garantias, um plano claro de como é que vai ser levado até esse ponto. Ou então, ele informa que esta empresa não tem outra forma senão liquidar. E liquidar significa ver quais são os ativos que tem. Mas neste capítulo, qual é a intervenção que tem que haver, uma vez que a lei de insolvência já existe? Por exemplo, neste momento tem que se implementar. Neste momento foi criada a Associação de Insolvência, de Administradores de Insolvência, que está na fase embrionária, mas foi criado, que vai, portanto, formar e criar os administradores de falência. Neste momento, essa atividade como tal ainda não está profissionalizada em Moçambique. Não. E precisamos chegar tanto a este nível. E o próprio MIC está envolvido na divulgação tanto desta atividade, da própria lei e tal. E a partir daí, tendo os administradores de falência reconhecidos profissionalmente em Moçambique, como acontece na África do Sul, aí já tem, por exemplo, veja o que acontece no setor financeiro. Quem intervém na banca é o Banco de Moçambique. Aquele é o tal administrador de falência, mas que não seja no setor financeiro, nos outros setores, uma empresa normal, de caju, de algodão, todas essas empresas precisam ter essa figura que vai ajudar a salvar o barco, como acontece muitas vezes quando o Banco de Moçambique intervém na banca a proteger um determinado banco. Sululo, aqui os pontos que o Sengo levanta relativamente à proteção e tornar também Moçambique um país atrativo. A lei já existe, mas como o Sengo levanta, falta completá-la em termos de implementação, nomeadamente criando os tais gestores da massa falida profissionais, reconhecer os direitos, os direitos de propriedade. Como é que estamos neste sentido? O que é que se está a fazer para corresponder aqui às reformas que são colocadas pelo setor privado? Bom, na verdade, o governo está a trabalhar nesse sentido. A lei foi aprovada em 2013, digo, e neste momento estamos nesse processo digamos, de familiarizar a lei com todo o país, mais particularmente estamos num processo de fazer a divulgação desta lei. Este trabalho que está a decorrer, vamos concluir agora a última fase, onde vamos ter, portanto, a lei a ser divulgada pelas províncias. Iniciamos esse processo no ano passado. Mas o que estamos agora preocupados a fazer, e já começamos a avançar nesse processo, para além daquilo que o Dr. Sengo disse, portanto, da criação desta administração da administração de insolvência, o governo está empenhado na regulamentação da lei. E este aspecto, muito recentemente nós estamos a ter uma assistência do Banco Mundial na regulamentação desta lei, porque este é que é o cerne da questão para podermos implementar. Então estamos neste processo de regulamentação,
penso que ainda este ano já foi dado um primeiro sinal. Estivemos há 2, 3 semanas atrás com os especialistas do Banco Mundial a discutir este aspecto da regulamentação, onde envolvemos o próprio setor privado, portanto, os administradores da Associação de Insolvência estão envolvidos nesse processo. Então, o governo está, de facto, empenhado a regulamentar esta lei o mais rapidamente possível. E quando fala do mais rapidamente possível, só para termos uma ideia... O horizonte é vermos se ainda este ano conseguimos levar esta lei, portanto, à consideração do Conselho de Ministros, porque a lei desceu, né, da aprovação da Assembleia, e agora compete ao governo, de fato, regulamentar esta coisa. Então, o Ministério da Justiça está empenhado neste processo. Nós, como MIC, como sabe, o nosso papel é de coordenação desta máquina toda do ambiente de negócios e deste processo todo de reformas. O Ministério da Justiça é o nosso, digamos, ministério pivô neste processo de regulamentação destas matérias. Portanto, por aquilo que noto, há aspectos nestas reformas que já foram resolvidos e pela expectativa que nos apresenta, há indicadores que mostram que todas estas reformas serão alcançadas até o final do ano. Naturalmente, nem todas como tal, porque há aqui um aspecto, o aspecto é aprovarmos as leis e outro aspecto é a implementação. E o Banco Mundial é muito rígido nesse sentido. Quer ver as coisas a serem implementadas. Portanto, não é aprovamos, está aqui o instrumento e pronto, a coisa está feita. Não, o maior aspecto é, de fato, implementação e começar a ver os efeitos disso. É por isso que nós desencadeamos esse processo que eu acabei de mencionar, de divulgação, que é para fazer conhecer que o empresário do Niassa, quando está numa situação assim da sua empresa no tribunal, tem instrumento que vai entrar em vigor para o defender. E estamos a fazer isto para todo o país. Tanto como disse, agora em agosto vamos fazer em Inhambane, Gaza, Banica, Cabo Delgado e Niassa. Esta é a última etapa da divulgação. Mas já exigências... Não, eu só queria acrescentar que esse processo de divulgação é tão importante porque nós fazemos determinadas coisas e depois, na fase da implementação, temos um gap ou uma falta de conhecimento de quem devia implementar. Temos uma falta de conhecimento de quem devia servir-se desse instrumento. E tivemos vários exemplos. Ultimamente tivemos o exemplo do próprio visto de fronteira, que tanto os turistas continuavam a ter dificuldades de entrar em Moçambique porque nos pontos de origem, tanto de onde saíam, não havia uma informação clara de que Moçambique tem este visto de fronteira. Então, tinham que ainda correr com o processo normal de ir pedir visto que leva 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, enfim. Mas que havia isto, não havia informação. Portanto, por exemplo, as agências de viagens podem ter um papel muito importante na divulgação disso, para que de facto seja percebido, e porque quando é percebido, mais do que um ranking doing business, quando é percebido, o investidor tem a ideia do que este país está a fazer, o que este país tem, e começa a notar que há algumas reformas que estão sendo verificadas. Por exemplo, muitas dessas reformas, o que foi aprovado agora, como disse o Dr. Sulu, não vão entrar para na avaliação de 2018, que vai sair daqui a pouco. Vão entrar para 2019. Portanto, a nível do doing business, vai continuar a reportar aquilo que era antes, não é? Mas o investidor, o turista, pode estar a beneficiar de um nível, vamos dizer, de ambiente de negócio pouco, relativamente favorável do que era antes. Portanto, isto é importante. Mas é preciso mencionar que, para além dessas atividades que estão aqui mencionadas, como sendo as prioridades que vamos fazer agora, existem outros aspectos que estão sendo, os ministérios, com os pelouros, etc., estão a trabalhar nelas, estão em curso. E muitas delas acreditamos que vão ter sucesso. E hoje sabes que, por exemplo, na área do agronegócio, hoje da agricultura em particular, existe um grande problema, que é a tributação daquela despesa
tributação do... Assim, o pequeno produtor, quando estamos naquelas atividades em que uma empresa vai fazer comercialização, vai comprar, seja milho, seja qualquer outro tipo de produto lá. O pequeno produtor, ele não está oficializado, não está escrito em nenhum sítio, mas ele quer aceder ao mercado. Mas para se ligar a esta empresa, por exemplo, para se ligar a esta empresa que vem comprar, que é o mercado para esse pequeno produtor, tem que ter formalização para poder emitir uma fatura. Porque esta empresa, se não tem essa justificação da emissão da fatura, tem problema com a autoridade tributária. E muitas empresas têm tido esse problema. Então, esta é uma reflexão também que está em curso, que queremos chegar. Porque se não fizermos isso, se cortarmos essa ligação, claramente estamos a desincentivar o produtor, o pequeno produtor, de continuar a produzir. Se ele produzir e conseguir o mercado, tenha certeza que ele volta a produzir. Por mais que um e o outro desvie-se, ele vai voltar a produzir. Mas se não tem o mercado, vai produzir para quê? Portanto, temos a questão do... Há um conjunto de reformas. Há um conjunto de atividades uma delas que estão também, fora. Sango, foi a que o presidente da CTA apresentou nesta reunião, que era pedir para que o governo acelerasse o processo de transferência das suas participações em empresas, no sentido de passá-las para o setor privado. E aqui o primeiro-ministro respondeu a dizer que no processo de revisão da lei das empresas públicas vai-se considerar esse aspecto. É uma resposta satisfatória. Exato. É satisfatório, porque é preciso, de fato, fazer isso. A questão é que hoje o Estado, como Estado um todo, detém quase todos os fatores. Não é? Ele tem a terra, tem os recursos, quando falo de recursos, estou a falar de recursos extraíveis, que é preciso extrair, tanto o petróleo, entre outros aspectos, minerais, tem as leis, tem todo o arcabouço. Então, se o governo mantém, com este todo o arcabouço, o incentivo que o governo tem, ou as áreas do Estado têm, é fazer negócio, porque tem tudo isso. Então, o que nós defendemos é que, sim, há áreas que o governo pode intervir, mas, inclusive, o governo concorda plenamente, é preciso começar a transferir aquelas áreas que não são essencialmente estratégicas para o Estado. E há outras que até são estratégicas para o Estado, mas pode fazer parcerias privadas, parcerias com o setor privado, por forma a inserir. Isto está claro, está estudado, está visto como isso pode ser feito para fazer. Então, o grande aspecto é criar oportunidades de negócios para que o setor privado moçambicano possa explorá-las. Porque se continuar assim como está, tendo o arcabouço todo com o Estado, claramente o Estado pode se tornar um gigante e continuarmos com os problemas que assistimos recentemente. Sululo, o Estado tem esta sensibilidade, é pacífica esta ideia de repassar as participações do Estado para o setor privado? Bom, naturalmente que é algo que vai ser analisado, como Sua Excelência o Primeiro-Ministro fez referência no seu discurso de encerramento, que as questões postas pelo Presidente da CTA naquele seu discurso terão seu tratamento aos vários níveis. Está a decorrer, portanto, a revisão da lei das empresas públicas. Portanto, este aspecto normalmente vai ser visto e efetivamente, quer dizer, nós estamos a caminhar para uma situação de que cada dia que passa encontremos mecanismos mais céleres de que possa permitir que haja inclusão na nossa economia. E o setor privado, ao demonstrar este comportamento e abordar e abraçar esse desafio, o governo estará naturalmente aberto, porque de facto, da mesma forma que hoje há terminologias como inclusão financeira, porque não esta inclusão também não ser nas áreas dinâmicas da economia como a área empresarial, onde efetivamente o setor privado pode ter o seu papel para desempenhar. Muito bem. Há também responsabilidades para o setor privado, nomeadamente promover ações que visam o cumprimento de contratos,
promover ações para reduzir o índice de evasão fiscal, promover ações para a formalização de agentes econômicos, promover ações de combate à corrupção, implementar a plataforma eletrônica para Cadastro Nacional dos Empreiteiros e Consultores da Construção Civil. Qual é a avaliação que o governo faz destas responsabilidades do setor privado? Bom, nós pensamos que essas ações que foram adstritas ao setor privado são naturalmente ações que não só de per si o setor privado vai fazê-las. Posso dar um exemplo? Por exemplo, quando pede aí para o setor privado seja responsável para formalizar os informais, temos aí um número de mil informais, uma coisa assim. Naturalmente que o setor privado sozinho não vai poder fazer isto, porque há aspectos que são de natureza institucional, que de fato, mas nós estamos a querer dizer que o setor privado tenha a liderança, tenha a iniciativa de promover isso. No combate à corrupção, há ações que nós esperamos que o setor privado possa liderar esse processo através de sensibilização dos empresários em matérias de que possam abraçar a fazer as suas atividades cumprindo as boas práticas e éticas para fazer negócios. E aqui também o Estado acaba entrando, porque realmente não é só o setor privado que vai poder fazer isso. E o exemplo que dei, por exemplo, da formalização dos informais, é uma atividade que o setor privado está mais perto dos empresários, dos informais, mas há a componente de que essa formalização acaba, de fato, desaguando nas hostes do Estado para se proceder. Portanto, nós acreditamos que o setor privado, através das ações que a CTA vai desenvolvendo e através das atividades dos pelouros, e aqui devo realçar que nesta nova era, portanto, neste novo mandato, nós vimos quão estão reforçados os pelouros, e aqui dizer que isto vai efetivamente produzir efeitos que nós julgamos que são aqueles desejados. Do lado do governo, efetivamente, como está acordado no nosso memorando de diálogo público-privado, periodicamente, e este é um comando que o próprio governo já coordenou a várias instituições, os encontros bilaterais devem ser ao mais alto nível. Quando digo ao mais alto nível, quando são setorialmente dirigidos pelos próprios ministros dessas áreas, que têm, portanto, ações. E este comando já foi feito a todas as instituições que estão envolvidas neste processo, e é o que reza o memorando, ou seja, o modelo que nós adotamos em 2015 como novo modelo de diálogo público-privado. Exato, mas as responsabilidades aqui do setor privado são mensuráveis. Diz que vai haver um trabalho conjunto, nomeadamente quando se fala de ações para a formalização de agentes econômicos a nível nacional, promover ações de combate à corrupção. Estas reformas, quer as do setor privado, quer as do governo, que parecem ser mais claras, são mensuráveis, podem no fim do mês de dezembro dizer que isto foi feito e aquilo não foi feito. Efetivamente, e aí penso que vamos para analisar um pouco aquilo que são, digamos, vão ser os nossos, ou que são os mecanismos que nós temos de monitoria dessas ações. Efetivamente, vai verificar que algumas ações, de fato, não têm mensurabilidade, né? Mas só as ações que vão sendo desenvolvidas, por exemplo, posso dizer, ações de publicitação, de boas práticas, por exemplo, no combate à corrupção, criação de imagens positivas para fazer um negócio junto dos empresários, para evitar que ações possam permitir que haja lugar à corrupção. Portanto, só esse tipo de ações nós podemos verificar que, a partir de uma certa altura, pode mudar todo o cenário que o empresário se comporte vis-à-vis a esta questão. Portanto, nós temos esses mecanismos de monitoria, portanto, que é, nomeadamente, o Conselho de Monitoria, portanto, do Ambiente de Negócios, que ao longo deste ano programamos realizar mais 2. O primeiro vai ser para podermos ver em que medida estamos a andar na implementação destas medidas, que vai ser para aí em outubro.
E nessa altura também vamos aproveitar preparar a nossa reunião anual, portanto a CASP. E depois em dezembro vamos sentar de novo para fazer o balanço geral das atividades, ou seja, da implementação desta matriz. Mas, fora disso, vão acontecendo, como dizia o meu colega ali, aquelas reuniões setoriais, que no quadro do nosso memorando devem acontecer de 2 em 2 meses, ao nível dos ministros, para debatermos as questões. E só para dizer que, pronto, isto, ao nível do governo, também temos um mecanismo interno de coordenação, que é o Grupo Interministerial de Remoção de Barreiras ao Investimento, o GIRB, que é uma plataforma que engloba, portanto, os diretores nacionais e quadros séniores dos vários ministérios, onde também passamos em revista a estas questões na sua implementação. Portanto, a mensurabilidade pode não estar assim muito clara, mas nós acordamos que nesses encontros vamos gradualmente dizendo que, bom, estamos a atingir este e aquele nível de implementação. Aliás, se recordar, durante a visita de Sua Excelência Presidente da República ao Ministério da Indústria e Comércio, ele dizia que, bom, temos que tentar andar juntos no processo de reformas. Não o governo andar a 60%, quando o setor privado está a 30%. Portanto, senão depois esse desequilíbrio não vai refletir efetivamente que estamos a caminhar num passo comum. Portanto, daí esta coordenação. Muito bem. Sango, você também tem responsabilidades neste processo, eu já apontei, queria ouvir o seu comentário, mas também queria que comentasse esta decisão que foi tomada de que os encontros bilaterais agora são liderados pelos ministros das áreas, e até que ponto é que isso pode estar a acelerar ou não as reformas? Olha, a questão este modelo foi tentar ver o que os outros países fizeram, como vimos a questão do Ruanda, né, que é o modelo como é dirigido, não é? E viu-se que o engajamento das altas patentes do Estado em Ruanda terá contribuído para este progresso que Ruanda tem ao longo do tempo na classificação do business, tanto a melhoria, a facilitação dos negócios a nível local. E por causa disso, achamos que o engajamento das lideranças, não é? Quando a liderança tem o ownership, interioriza um determinado problema que vem do setor privado, é mais fácil ele próprio exigir isso da sua equipe. Porque é preciso entender que o empresário entende o que está de facto na sua estrutura do custo, entende o que de facto atrasa o seu negócio, entende o que de facto pode lhe trazer mais lucro, não é? Entende onde estão os mercados. Não é o Estado, o governo pode ter informação, mas quem conhece de facto, tem expertise dos mercados, é o setor privado. E o setor privado sabe, tanto que o empreendedor é a pessoa que está a investir, sabe quanto custa o dinheiro, qual é o melhor mercado para colocar. Portanto, ele sabe o que é que tem que fazer para entrar naquele determinado mercado. E se acha que algum aspecto, algum empecilho está do lado do governo, ele pode propor. Agora, aquele que está sentado na secretária, no escritório, por mais que estude, não tem a sensibilidade do que está acontecendo no terreno. Então, se este senhor que está no terreno tem maior sensibilidade do que este, dificilmente poderá haver dificuldade de convencer este técnico a perceber a coisa. Então, até ele perceber a magnitude do problema, o empresário está a perder dinheiro, está a perder o negócio, está a perder isso tudo. Então, engajar a liderança facilita que este próprio técnico, todo o arcabouço do Estado, esteja ao serviço, portanto, do setor privado como aquele que é a principal força produtiva, portanto, do mercado. Já ouvimos de diversos empresários sempre aos cantos a reclamar: eu queria fazer isto, não consegui fazer porque a pessoa X de uma instituição pública não permitiu. Eu queria conseguir esse documento, não consegui. Portanto, esses aspectos todos precisam ser de conhecimento a nível da liderança para que ele também se engaje. Então,
esses encontros servem também para medir o pulsar do terreno, o que está acontecendo no terreno e aquelas coisas que estão sendo aprovadas estão sendo implementadas ou não. Eu vi outro dia, acho que foi no vosso canal, alguém falava da lei da probidade, que vocês perguntavam a alguém na Nampula que estava em probidade do setor público. Olha, mas este assunto não está em probidade? Não, olha, quando chegar aqui nós vamos implementar e eu vou deixar de fazer isso. Portanto, o que significa chegar à lei lá no terreno dele? É levar o documento e deixá-la uma vez aprovado. Então, esses aspectos têm que ser conhecimento a nível da liderança para que a implementação dos vários instrumentos aconteça. Portanto, é muito importante haver esse engajamento. Também levantava a questão das vossas responsabilidades. Agora, em termos das nossas responsabilidades, há diversidade de coisas, mas o racional que nós também aceitamos, concordamos com o governo, é que há responsabilidades de parte a parte. A corrupção não vai acabar se não houver engajamento de todos. Então, este é um problema transversal. O setor privado sofre com a corrupção, mas o Estado também sofre com a corrupção. Então, é preciso haver, juntar as mãos dos para tratar deste assunto. No caso do cumprimento dos contratos de fornecimento de bens e serviços, idem também. Porque num contrato existe, particularmente de empreitadas, como fala-se mais, porque é onde provavelmente haja mais problema. Existe o contratante, existe o fiscalizador, não é? Existe o contratado. Portanto, cada um tem seu papel aqui. Nenhum levantamento que fizemos ano passado mostrava que, embora em termos de pesos, em 42% dos casos que levantamos em Sofala, Manica, Nampula, foram em 5 ou 6 províncias, 42% era culpa do empreiteiro, mas e os outros, havia mais cerca de 30%, já não me recordo qual era a percentagem, era problema do próprio caderno de encargo. Portanto, o projeto, clarificação do projeto. Entrega isto, afinal de contas, o que se pretende no terreno é outra coisa. E cerca de, acho que 20%, já não me recordo das percentagens, mas tínhamos encontrado 3 indicadores importantes, que era a questão do pagamento, que era um deles, era a questão do caderno de encargo, clarificação disso, e a questão do próprio empreiteiro. Então, esses aspectos todos têm que ser olhados. Portanto, se fazemos esse levantamento, mostramos ao governo que não é só uma questão do próprio empreiteiro. Existe também o papel do governo. O fiscalizador, onde estava nesse período todo, que até o empreiteiro desapareceu, chegou a incumprimento? Será que esse incumprimento foi por causa da vontade ou da má-fé do empreiteiro ou porque não houve pagamentos a tempo? Sabe que quando há atrasos, tem implicações nos preços, particularmente um ano como 2015, que houve aquelas oscilações todas. Então, tudo isso, em conjunto, podemos chegar a uma conclusão de como é que podemos dirigir um processo de contratação de bens e serviços por forma a reduzir, a minimizar tanto esses incumprimentos, porque não são só culpa de um. Muito bem, Senco. O nosso programa tem mesmo que terminar por aqui. Agradecer imensamente a vossa presença, ao Diretor Nacional do Apoio ao Desenvolvimento do Setor Privado, Nicolau Sululo. Agradecemos pela sua participação no programa de hoje. Também a Senco, como já tinha agradecido, e a caro telespectador que nos acompanhou. Até uma próxima ocasião.